Fala aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta aqui para mais um vídeo, com mais uma videoaula aqui para nós estudarmos mais um pouquinho e hoje para nós continuarmos o nosso assunto que já havíamos até então começado, né? Pincelei ali as ideias de classificação das cadeias carbônicas, pincelei não, né? Falei com categoria e ainda fizemos exercícios. E agora nós vamos o que? Falar sobre hidrocarbonetos. Henrique, onde está? Estudando no material do ângulo, apostila de número 6, aulas 19 a 24 do setor B de Química. Tá bom, meu povo? Bom, essa aula será mesmo esquema da aula anterior. Matéria e exercício para treinar, tá bom? Então, olha, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é o Henrique. Bom, corre primeiro para ver a aula 1, depois volta aqui para ver a aula 2, tá bom? Mas também as aulas são independentes, tá bom? Então uma não depende da outra, mas não deixe de assistir. E bom, antes de mais nada, também já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar aqui conosco no nosso canal. Estudo fácil. E agora acabou de cair a tampa da minha caneta. Muito bem. Então, simbora, meu povo. E olha, como sempre, antes de começar a nossa aulinha, solta a famosa, a linda, a bonita vinheta. Simbora! Aê, meu povo! Então, meu povo, simbora aqui para começarmos a falar de algumas funções orgânicas, começando por ela. Ela quem? Os hidrocarbonetos! Aê! Batendo palma! Bom, como o próprio nome já diz, vamos lá. Hidrocarboneto, hidro H, carboneto C, portanto, são compostos que só tem o quê? O quê? H e C. Muito bem. Tá bom? Vou apagar aqui para não para que a imagem vai vir aqui como esta daqui e como esta daqui, tá bom? Elas dizem basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que tá cada um em um jeito. Então, o que eu tenho? Ó, como que é formado o nome dos hidrocarbonetos? Isso que é importante pegar. O nome é formado pelo prefixo, o intermediário e o sufixo. O prefixo é a quantidade de carbono na molécula, né? Então, a met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, andec. Andec, eu não sei. A partir do 5 segue a sequência normal, né? Mas do 1 ao 4 é bom saber. Met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but, e assim vai. Tá? Então é MEPB, 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 MEPB. Só pensar, né, que antes de P e B vem o que? M. M. Ou seja, me. Antes de P e B vem o que? M. M. Pensar isso, acabei de inventar isso daí, hein, gente? Ó, sucesso. E aí, no intermediário, nós vamos ter a saturação da cadeia, ou seja, se ela é insaturada ou insaturada. Saturada vai ser sempre AN, tá? Saturada, então, só ligação simples. A gente vai colocar AN. Insaturada depende, se for uma dupla é EN, se for uma tripla é IN, se for duas duplas é DIEN, se for duas triplas é DIN, se for uma de cada é ENIN. Parece que estou falando em tupi aqui, né? Latim, sei lá. E como a função é hidrocarboneto, a gente termina em O. Por exemplo, propidien, propino, butino, buteno, hexeno e assim vai, tá? Por exemplo, são alguns números, algumas moléculas que eu falei aqui. Tudo bem, meu povo? E ó, para localizar insaturações e grupos substituintes, numerar a cadeia convenientemente. Nós já vamos entender isso daí, tá bom? E se for cíclico, prenome ciclo. Então, ciclo, propeno, ciclo, e assim vai. Tudo bem? Então, simbora. Ó, falando aqui, eu esqueci de colocar as animações aqui. Não tem problema. Então, ó, alguns grupos. Nós chamamos os alcanos ou parafinas, tá? Lembre-se disso. Alcanos
esse PowerPoint ele acha que eu sou um palhaço para ficar tirando com a minha cara. Alcanos, eles são hidrocarbonetos alifáticos saturados, tá bom? Ou seja, eles sempre vão ter ligações simples, por isso que é alcanos, tá bom? Exemplo, quando nós temos aqui butano, but é de 4, né? Então P e B, a gente usa M, depois de P e B, na verdade, né? Nossa senhora, agora eu fiquei... Gente, isso daí é coisa de primário, né? Nossa senhora. Bom, tudo bem. Nossa, gente, Jesus, mas tudo bem. Vamos embora. Então a gente usa but 4, an só entre ligações simples e o O porque só tem carbono e hidrogênio. Fórmula estrutural é essa, então but são 4 carbonos e a fórmula molecular é essa, C4H10, tá? Se ele passasse só butano, você quisesse montar a molécula, então você ia colocar os 4 Cs, completava com hidrogênio, tá? Mas a fórmula estrutural pode ser representada por essas maneiras aqui também, tá bom? Nos alcanos, se você perceber, ó, é C4H10, ou seja, é o dobro mais 2. Os alcanos terão essa característica de ser o dobro mais 2, tá bom? Então sempre isso. CN e o H sempre será o dobro mais 2, tá? Porque depois a gente vai diminuindo. Como é alcano, A, E, I, nós temos alcanos, alquenos, alcenos, né, e alcinos. Então o A, como vem primeiro nas vogais, A, E, I, o A sempre tem mais, o E está no meio e o I tem menos. Pense nisso que vai ajudar. E aí também nós temos então os alquenos, alcenos ou olefinas, tá? Quem inventou isso era indeciso, não sabia colocar, colocou os 3 na dúvida, né? Então eles são hidrocarbonetos, deixa eu pegar aqui, ó, N, alifáticos insaturados que apresentam uma dupla ligação, tá bom? É importante isso daqui também. Ou seja, se eu tenho um prefixo, ó, eu quero o eteno, et quer dizer 2, o intermediário en quer dizer uma dupla, tá? Porque se fosse uma tripla era in, e o sufixo do hidrocarboneto é o eteno, tá bom? Só que nós temos o que? Então, outra coisa, então nos alcenos o número de hidrogênio é sempre o dobro de carbono, tá? Então é fácil para a gente identificar. Só que nós temos alguns, ó, quando tem 4 ou mais átomos de carbono, devemos indicar a posição da insaturação. Nesse caso, devemos determinar a posição da dupla ligação, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Example, yes. Então vamos lá, exemplo aqui, ó, nós temos esta molécula que é o penteno, digamos assim. Só que como ele tem mais, né, pente quer dizer 5, ele tem mais de 4 carbonos, portanto temos que numerar. Como está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais próximo da dupla ligação. Se eu começasse daqui, estaria errado? Sim, ó, 1, 2, 3. Só que aqui ele parou, tem que ser no 2. Portanto, a gente chama, ó, pente 2eno. Este número ele vem na frente daquilo que se quer indicar que tem, em que posição que está a dupla ligação no caso. Então, ó, como N indica a dupla ligação, eu vou colocar o 2, eu quero dizer que essa dupla ligação está no carbono 2, portanto, pente 2eno. E se estivesse no 3, pente 3eno. Se tivesse no 4, pente 4eno. E assim vai, tá bom? Ou seja, assim podemos notar que a dupla ligação está situada entre o carbono 2 e 3, mas o nome do composto aparece o número 2 por ele ser o menor, tá bom? Então sempre o nome do composto aparece o menor número. Se eu colocar o 3 está errado? Com certeza, tá bom? Então, alceno é o dobro o número de hidrogênio é o dobro de carbono, tá bom? Alquino ou alcino, então, ó, in, que tem uma ligação o quê? O quê? Tripla, yes, alright. Então, alifáticos saturados por uma ligação tripla, tá? As regras são as mesmas para os alcenos. Então, se eu quero falar do X1eno, um ino, eu vou ver onde está, vou montar a molécula, vou ver que ele é um alcino, tá?
ou seja, o número de hidrogênio é o dobro menos 2. Portanto, eu vejo que a tripla está aqui. Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais de 4 carbonos? Tem. Vou ter que numerar. Beleza. Onde está a tripla? Está na posição 1 e 2. Portanto, X, 6 carbonos. 1, posição que está, IN é uma tripla e o hidrocarboneto fechou o exercício e ganhou nota 10. Alright. E é isso, gente. Assim, tem mais um pouquinho, tá? Mas calma que é basicamente isso. Então, ó, já falamos alcanos, alcenos e alcinos. An é o maior, N é o que está no meio e IN é o menor. Tá bom? Então, lembrando, alcanos dobro mais 2, alcenos é apenas o dobro e alcinos dobro menos 2. Temos também os alcadienos ou apenas chamados de dienos, tá bom? Que são aqueles alifáticos insaturados por duas duplas ligações, tá bom? É o que nós chamamos de dienos, são duas ligações duplas, né? Aí, então nós temos aqui, nesse caso, ó, como existem duas ligações na cadeia, usa-se o intermediário dien, e para os compostos com mais de 3 átomos, vai ter que numerar. Por exemplo, tenho 3 átomos aqui, ó. Então, prop 3, duas duplas dien, sufixo o, propadieno. Tá? Por que colocou esse A? Por que não pode ser propdieno? Gente, fica estranho, né? Propdieno, parece que a pessoa tá engasgada. Então, propadieno fica melhor e mais suave na voz, né? Mais fácil para ser pronunciado. Exemplo 2 aqui é aquele exemplo que tem que numerar. Por exemplo, vamos lá, meu povo. Ó, vamos puxar a lupa aqui. Vamos lá. Tenho aqui fórmula molecular C4H6, tá? Então os alcadienos é a mesma coisa dos alcinos, tá? Quantos carbonos? 4, só que eu tenho que contar onde está, né? Porque mais de 3 eu tenho que contar. Portanto, 1, 2, 3, 4. Cadê a dupla? Está entre 1 e o 2 e o 2 e o 3. Portanto, é buta, o A para ficar mais fácil. E aí eu quero indicar onde é que está as duas duplas. E onde que está as duas duplas? O número vem na frente, então ó, buta, tracinho 1,2, ou seja, a dupla está na posição 1 e na 2, não é entre a 1 e a 2, porque também está entre a 3 e a, desculpa, entre a 2 e a 3. Portanto, está na posição 1 e na posição 2, tá bom? E aí, sabendo disso, a gente já consegue reconhecer que está entre a 1 e a 2 e a 2 e a 3, tá? Então, buta 1,2-dieno. Beleza? Tranquilo, né? Bastante coisinha, mas assim, sai, né? Agora, se a gente tiver um ciclo alcanos, ciclanos ou cicloparafinas, né, que são aqueles hidrocarbonetos cíclicos saturados, só com ligação simples, tá? O nome, né, a gente vai usar o nome com as mesmas regras para os alcanos, tá? Só que é precedida pela palavra ciclo, tá bom? Ou seja, cadeia fechada, beleza? Então aqui, ó, ciclopentano, ciclo, já está em forma fechada, pente 5 carbonos, vou fazer um pentágono aqui, an só tem ligação simples, beleza, fechou, ou somente CH, beleza, fechou, portanto, cicloalcanos é N e o dobro de hidrogênio. Desculpa, e o hidrogênio é o dobro de carbono. Tá bom? Tranquilo, né, gente? De boas isso daqui. E aí, então, nós temos o que para finalizar? Os aromáticos, né? São grandes impasses travados pela história da química. Tá? E para o estudo do ensino médio, a gente só vai classificar o quê? Que apresenta pelo menos um anel benzênico em sua estrutura. Então, por exemplo, os compostos aromáticos têm uma nomenclatura particular, que não segue as regras utilizadas na nomenclatura dos outros hidrocarbonetos. Além disso, não existe uma fórmula geral para todos os aromáticos. Exemplo, temos principais hidrocarbonetos aromáticos, né? Então não ramificados, é o benzeno, C6H6, naftaleno, C10H8, fenantreno, C14H10, antraceno, C14H10, tal. Então, coisas da química, né? Vocês acho que me entendem quando eu digo isso. Mas a gente tem que lembrar isso, que o benzeno é um hexágono, tá? Ou seja, tem 6 carbonos, com as duplas alternadas, tá bom? As duplas alternadas formando o que? Um anel aromático, tá bom?
Então é bom lembrar disso. Bom, agora sim, finalizamos a parte teórica. Então, ó, simbora exercitar. Exercício número 1, Estadual do Ceará, primeira fase vestibular de 2019. Nos diz o seguinte: assinale a opção que completa correta e, respectivamente, o seguinte enunciado. Bom, muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por, ou são 6 ou são 5, átomos de carbonos com 3 ligações duplas. Bom, se são 3 ligações duplas, eu só posso ter o quê? 6 átomos de carbono. Não tem como eu ter 5, tá? Ou seja, 6 átomos de carbonos com 3 ligações duplas, o quê? Alternadas. Portanto, então, são compostos que têm esse ciclo, são chamados de aromáticos, que no caso é o próprio benzeno. Ó, tá até aqui, ó. 6 carbonos, as duplas alternadas, aromáticos. Pronto, fechou. Letra D de dado. Tranquilo, né, meu povo? Ó, de boas. Esse exercício aqui você matava de primeira. Bom, aqui ele vai falar do federal, não sei, não, onde é, gente, desculpa, acho que é do Mato Grosso do Sul, não sei. Ele vai falar aqui, né, do processo de craqueamento, tal, tá falando. E aqui, ó, temos a formação do produto 1 e 2. Tá aqui, ó, produto 1 e produto 2. Bom, ó, se é o dobro, ó, o número de hidrogênio é o dobro do carbono, é um alceno, porque está no meio, tá? E ali, como é o dobro mais 2, é um alcano, letra B de bola. Ó, de bater o olho, você já consegue acertar a questão na lata. Na lata. Ó, que beleza, meu povo. Eu gosto, né? Eu fico feliz quando a gente consegue pegar e bater na lata. Você acerta o gol no meio, né? Nem nas pontas, é no meio e ainda sai para comemorar. Então bora pro 3, ó, tem que acertar essa aqui também. Os hidrocarbonetos alifáticos são constituídos por carbono e hidrogênio em diferentes proporções. Aqueles não cíclicos que apresentam formas moleculares tais pertencem respectivamente ao subgrupo dos... Bom, eu vou pensar o que? Este daqui é o dobro mais 2, alceno, não pode ser A, nem C, nem D, tá? Este daqui, ó, C4H10. Ah, pera aí, ó, vamos fazer o primeiro aqui, porque a gente está indo na dúvida entre alcanos e alcinos, tá? Alcanos seria o dobro mais 2. Então, se a gente pegar 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Portanto, não pode ser letra E de bola, só pode ser letra E de elefantão. Que no caso está aqui, ó, alcinos, alcanos. Por que esse daqui é alcano? Ó, é C4H10, tá bom? Por que não pode ser o alcadieno? O alcadieno é o dobro menos 2, tá bom? O dobro menos 2. Mas também o primeiro está errado, né? Beleza, meu povo? Tranquilo, né? Então bora pro 4. São 6 exercícios de novo, tá? 4 é da FATEC 2019, no dia 2, né? Quando a gente tem esse barra 2, é a segunda aplicação da prova. Hidrocarbonetos podem ser usados como combustível, por exemplo, o gás but-1-eno. But, ele indica o que? 4. 4, portanto, a gente já sabe que teria que numerar. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilogramas de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 kg desse combustível, tá? Como é um but-1-eno, eno tem ligação dupla, tá? Ou seja, é o dobro, o número de hidrogênio é o dobro de carbono. Portanto, só pode ser qual? A gente já só tira aí. O restante tudo fica. Ok. Ah, na verdade não. A gente já pode tirar até A e D, porque é but, são 4 carbonos, portanto pode ser B ou C. Bom, agora a gente tem que montar o exercício. Tá aqui. Fórmula molecular C4H8. A massa do C4H8 é 56 gramas por mol. Do O2 é 32, né? Como ele está falando a massa de gás e oxigênio, né? Então, a proporção, fazendo balanceamento, a proporção é de 1 para 6. Então, 56 está para 6 vezes 32. E aqui 5,6 kg. Portanto, X é igual a 19,2 kg. Letra B de belezura. E aí, meu povo, tranquilo, né? É só pegar o jeito com essa matéria, ó, que você voa. Bora pro 5. O 5 é o do ITA. O 5 ele vai fazer umas coisinhas bem legais. Eu gostei desse exercício. Falei, vou colocar. Tem gente que pode não gostar, mas tudo bem, ele é legal.
Ó, uma amostra gasosa é formada por um dos seguintes gases, ou seja, ele pegou 4, mas não sabe qual que pegou. É um desses. Se a massa de 22 gramas desse gás ocupa um volume de tanto, a pressão de tanto e a temperatura tanto, qual dos gases deve ser o constituinte da amostra? Ele passou o quê? Massas atômicas e o R. Henrique, é o que eu estou pensando. Se eu tenho o mesmo pensamento que você, sim, yes, it is, PV igual a nRT, certíssimo. Se você pensou isso, fantástico, meu. Você tem a pressão 0,5, volume 24,6 é igual N R0082 T em Kelvin. Fechou. Multiplica tudo, descobre N. Você não tem N, tá? Então, N é o número de mols. Ou seja, este número de mols está para o quê? 22 gramas. Então, tá aqui, só que eu quero saber em 1 mol. Então, em 1 mol eu tenho 44 gramas. Beleza, fechou. E agora, Henrique, eu vou chutar? Não, você vai calcular. Cada um vai ver quanto de massa, né, que tem cada gás e vai descobrir que é o C3H8. Fechou. C3H8. Tá bom? Tranquilo, né, gente? No caso seria o dobro mais 2, que é o propano, né? O propano. Bora pro último. O último do vestibular da Unesp, né? Logo é aquele vestibular para entrar na Unesp. Ele nos diz, ó, o octano. Octano. Oct indica 8 carbonos. An, ligação simples. E O, que é um hidrocarboneto, né? Então CX HY. Portanto, ó, a gente já descarta este e esse. Se é an, tem que ter o quê? O dobro mais 2. Só pode ser a letra A de amor. Opa! Minutinho só. Tirou aqui. Pronto. Só pode ser a letra A, que é 16 mais 2 vai dar 18. E pronto. Essa daqui, no caso, é a fórmula do octano. Tá bom que aí eu trouxe aqui, mas de restante a gente já estava fazendo aqui comentado, então não trouxe a resolução comentada. Beleza, meu povo? Então, essa sim foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar lá no nosso Instagram, @estudo.fácil. Beleza, meu povo? Tranquilo? Sucesso, suavidade? Então, fechou por hoje. Muito obrigado pela participação de todos, pela atenção. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.